Esse texto, quando ele fala sobre oração, quando ele fala sobre súplica, quando ele fala, amados, sobre ação de graça, ele está falando sobre a história da sua vida. Significa que no primeiro capítulo da sua novela chamada Vida, Jesus estava lá. No meio dessa novela chamada Sua Vida, quando o mocinho vai lá, prejudica a mocinha, quando o núcleo mal começa a tomar conta de tudo e parece que as coisas vão ruir, aí a história muda e no final da novela todos são felizes para sempre. Como vencer a ansiedade? Como passar por este sentimento? Como enfrentar este período complicado que muitas pessoas estão vivendo? Eu estou encerrando hoje uma série de mensagens que falam especificamente sobre sentimentos. Nós falamos sobre perder, conquistar, reviver. Depois o pastor Daniel pregou sobre ser amigo íntimo de Deus. Nós trouxemos mais 2 mensagens, Estou Só e Agora, Pérola Feliz, Ostra Feliz, Não Faz Pérola, todas mensagens tratando de uma área do sentimento. Hoje eu trago a última dessas mensagens falando sobre sentimentos, e eu quero falar com você sobre ansiedade, o mal do século. Ansiedade que tem levado muitas pessoas a se separarem, largarem os seus empregos, largarem os seus ministérios, a muitas vezes deixarem a sua família de lado e mais do que isso, se deixarem de lado. Se você viu aí as notícias ontem, não sei se foi ontem, se foi sexta-feira, o Senhor pulou de um sétimo andar de um prédio com uma criança de 6 anos. Amados, a ansiedade, ela tem prejudicado muitas pessoas. E este sentimento é um sentimento que todos nós temos em algum momento da nossa vida. Todo mundo se sente ansioso em algum momento. Então a ansiedade é um sentimento que passa por todos nós. Em algum momento você começa a bater o pé assim, começa a pensar em algumas coisas. E eu trouxe esta mensagem hoje para que você possa identificar algumas coisas na sua vida e possa combater isto através da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, eu quero ler 2 versículos, e depois nós iremos falando outros como sempre, para que você possa fazer a sua chave bíblica, para que você possa crescer espiritualmente, aprender com Deus, amém? Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, o texto diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Pai, nós oramos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco durante todo o tempo, se não fosse assim não estaríamos vivos. Mas neste momento nós te pedimos, Senhor, que se faça mais presente, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos crescer espiritualmente e aprender através da sua mensagem. Por isso nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode começar dando uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Ansiedade, o problema do século. O problema que tem levado muitas e muitas pessoas a sofrerem dioturnamente com um sentimento dentro delas, o qual elas simplesmente não sabem definir o que é. Não à toa algumas pessoas me procuram falando assim: pastor, eu estou com depressão. E aí, quando você vai conversar com uma pessoa, você descobre que ela está com uma crise de ansiedade. O que muitos de nós não sabemos é que a ansiedade é a porta de entrada para muitos sentimentos, entre eles a depressão. Dessa maneira, queridos, quando nós conseguimos identificar esse sentimento de ansiedade no nosso coração,
Nós passamos a conviver melhor com cada um de nós. Aprender a identificar sentimentos não é fácil, porque todo ser humano, ele é complexo. Nós temos diversos tipos de temperamento. Você pode ser colérico, aquela pessoa que fala sem pensar, aquela pessoa que não se preocupa em falar e de repente ofender alguém, aquela pessoa que de repente quando ela fala, ela já machucou alguém e ela não tem mais como retornar com isso. Você pode ser sanguíneo, aquela pessoa que toma decisões inesperadas, aquela pessoa que de repente ela decidiu alguma coisa e quando você vai ver ela já está fazendo, sem perguntar para ninguém, sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Você pode ser fleumático. Fleumático é aquele que uma hora está contente, outra hora está triste. O apóstolo Paulo era bastante fleumático. E você pode ser melancólico. Aquela pessoa que muitas vezes está triste, aquela pessoa que está amargurada, aquela pessoa que está sempre levando as coisas para um lado mais escuro, para um lado mais difícil. O melancólico, por mais que nós pensemos que ele é uma pessoa difícil e problemática, ele é necessário. Porque se nós não tivéssemos melancólicos, nós não teríamos os pensadores. Todos os pensadores são melancólicos. Dessa maneira, queridos, todos os temperamentos são importantes, e quando eu falo em 4 tipos de temperamento, nós falamos em 16 ascensões diferentes de temperamento. Você pode ser colérico com uma ascensão sanguínea. Você pode ser fleumático com uma ascensão melancólica. Isso significa que se você não sabe o que você é muito difícil você identificar o que você sente. É nessa hora que muitos de nós começamos a correr para o psicólogo, é nessa hora que nós começamos a correr para o psicanalista, é nessa hora que eu prefiro, muitos de nós, venhamos a correr para o pastor e perguntar: pastor, o que é isso que eu estou sentindo? E o pastor, se ele estiver preparado, ele vai falar com você e vai identificar isso, e ele vai dizer para você que isso que você está sentindo não é depressão, que isso que você está sentindo pode ser uma crise de ansiedade. A diferença entre a depressão e a ansiedade é que a depressão nos empurra para baixo. A depressão, ela tira a nossa força vital. A depressão, ela tira a sua vontade de orar. A depressão, ela tira a sua vontade de vir para a igreja. A depressão, ela tira a sua vontade de viver. A ansiedade, pelo contrário, ela acelera o seu modo de viver. De modo que você começa a fazer tudo atropeladamente, você para de pensar nos resultados daquilo que você faz, e você começa a agir de uma determinada maneira que pode prejudicar você e outras pessoas. A ansiedade é um sentimento de preocupação com alguma coisa que pode acontecer no futuro, mas que em geral não acontece. A ansiedade é um sentimento de vazio no coração, em que muitas vezes nós não sabemos o que é. Sabe quando você acorda de manhã e você fala com alguém da sua família: estou sentindo um negócio, uma coisa esquisita, parece que vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, eu estou sentindo alguma coisa estranha. Isso é ansiedade. A ansiedade, ela é capaz de fazer as pessoas se desesperarem, porque a ansiedade diz para mim e diz para você que algo pode acontecer, mas não necessariamente o que é. Quem lembra do Play Center, lembra que lá tinha o túnel do terror. Quando você entrava no túnel do terror, tinha várias surpresas lá dentro. A ansiedade é o túnel do terror. Você entra e você não sabe o que vai acontecer. Dessa maneira, queridos, muitos brasileiros, muitos irmãos e irmãs, vivem crises terríveis de ansiedade. Com medo de perder o emprego, com medo de perder o casamento, com medo de perder as suas posses, com medo de perder a vida, com medo de perder a saúde, com medo de perder a salvação, com medo. Toda pessoa ansiosa, como ela não consegue enxergar no futuro o que vai acontecer, mas ela imagina que vai acontecer alguma coisa, que ela não sabe o que é, ela passa a ter medo de viver o presente. E aí esta ansiedade faz essa pessoa
andar para frente e para trás, andar de um lado para o outro, dizer, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Tomar 2 litros de café, ou quem sabe, tomar um calmante. Muitas pessoas são ansiosas. E o apóstolo Paulo, ele nessa carta, nos dá algumas dicas. Talvez você já tenha lido, é uma carta pequena. Se você já leu essa carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele nos dá muitas dicas com relação à ansiedade. E se você for capaz de compreender aquilo que ele está falando aqui, aquilo que a palavra de Deus está falando aqui, você vai conseguir conviver com essa ansiedade, digo mais, você vai conseguir vencer a ansiedade, sabendo que você tem algo dentro de você chamado Jesus Cristo, e Ele é sobre todas as coisas, inclusive este sentimento de ansiedade. Dessa maneira, queridos, eu sempre digo a mesma coisa, pessoas que conhecem a palavra de Deus, aprendem a viver os seus momentos, porque a palavra de Deus, ela é um elixir para todas as situações que nós vivemos. A palavra de Deus, ela traz para nós solução para tudo. Você tem problema financeiro, a palavra de Deus resolve. Você tem problema no casamento, a palavra de Deus resolve. E por incrível que pareça, se você tem ansiedade, a palavra de Deus resolve. Essa carta o apóstolo Paulo escreve quando está na sua primeira prisão, em Roma. O apóstolo Paulo planejava ir para Roma, então ele faz uma carta e começa a escrever para as pessoas que ele almejava ir para Roma, passar um tempo em Roma. E chegando lá ele queria compartilhar com os amigos, compartilhar com os irmãos a respeito daquilo que ele estava sentindo. Então ele estava ansioso para chegar em Roma. E ele se preparou para a viagem, recebeu oferta para ir para Roma. Só que quando ele pega o navio, paga a passagem para ir para Roma, sabe o que acontece? O navio afundou. E para piorar as coisas, ele para numa ilha, e quando ele desce naquela ilha, uma cobra pica a sua mão. E as pessoas olham para ele e começam a desconfiar que ele não é profeta, porque se fosse, a cobra não tinha picado a mão dele. Apóstolo Paulo, mais do que isso, naufragou o navio, foi picado por uma cobra, e começaram a entender que ele estava usurpando a política naquela época, a religião naquela época, e prenderam ele. Ao invés de chegar lá, pastor, né? Por um congresso, ele chega algemado para entrar em uma prisão. É aí que ele escreve essa carta. E diante daquilo que ele estava vivendo, de dentro da prisão, com a vida que ele estava levando, ele começa a falar algumas coisas muito importantes para nós, para que a gente possa viver e para que a gente possa enfrentar a ansiedade. Se você observar a vida deste homem, se você observar aquilo que ele está vivendo, você vai notar que algumas coisas que ele fala aqui são muito especiais para nós. A primeira coisa que ele fala está aqui no capítulo 1 de Filipenses, e eu queria que você anotasse comigo, riscasse a sua Bíblia comigo. Aqui no capítulo 1 e no versículo 4, ele diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A primeira coisa que pessoas ansiosas precisam fazer é orar. Toda pessoa ansiosa, ela precisa buscar a oração. É isso que nós lemos nesse texto, que nós precisamos orar a Deus, precisamos falar com Deus. E nesse texto nós aprendemos alguma coisa muito interessante no texto inicial que nós lemos, porque nesse texto a Bíblia nos fala de 3 modelos de oração. A Bíblia nos fala da oração. Oração é aquilo que você faz quando está tudo bem. Então, quando está tudo bem, eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu converso com Deus. Depois, esse texto fala sobre súplica. Súplica é aquilo que nós vivemos quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos no problema, quando as coisas não estão boas. Depois fala em ação de graças. Ação de graças é o que você oferece a Deus, fala com Deus, quando as coisas aconteceram, quando as coisas elas estão dando errado. Dessa maneira, queridos, nós começamos a entender que o texto nos ensina a oração como a primeira forma
de vencer a ansiedade. Pessoas que não oram, pessoas que não falam com Deus, pessoas que não abrem o seu coração para Deus, pessoas que não entregam as suas súplicas, as suas ações de graça para Jesus, elas não conseguem vencer este momento na sua vida. Porque nós precisamos orar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: entreguem toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele já está cuidando de vós. Dessa maneira nós entendemos, queridos, que quando nós oramos a Deus, quando nós declaramos a Deus aquilo que nós estamos sentindo, Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele compreende a nossa oração. E ao compreender o nosso coração, Ele começa a trabalhar na nossa vida, para que nós possamos, a partir daí, vencer estes sentimentos que entram dentro de nós, e muitas vezes a gente não sabe sequer discernir se é depressão, se é ansiedade, ou o que é. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é orar, e eu quero chamar a sua atenção para algo que ele diz: oro com alegria. Amados, nós precisamos orar com alegria, porque a alegria, ela faz com que o Senhor entenda que aquilo que você está vivendo não é mais forte do que Ele. O texto em Tessalonicenses nos diz que nós devemos nos alegrar sempre, e depois orar sem cessar. Então, eu primeiro me alegro, para depois orar, para depois falar com Deus, para depois nós podermos declarar para Deus aquilo que a gente precisa. A oração é essencial para vencer o quadro de ansiedade em que muitos de nós estamos imergidos neste momento. Sem oração a gente não sai do lugar, sem oração a gente não vence, sem oração nós não conseguimos passar pelo vale da sombra da morte. Sem oração nós não conseguimos vencer, porque a oração é aquilo que mostra para nós aquilo que nós não conseguimos ver. A ansiedade diz que algo vai acontecer, a oração diz: não te preocupa, porque o que quer que seja que está lá na frente, eu estou contigo. A oração faz isso conosco, a oração cuida de nós. A oração abre o nosso entendimento para Deus. Esse texto, quando ele fala sobre oração, quando ele fala sobre súplica, quando ele fala, amados, sobre ação de graça, ele está falando sobre a história da sua vida. Significa que no primeiro capítulo da sua novela chamada Vida, Jesus estava lá. No meio dessa novela chamada Sua Vida, quando o mocinho vai lá, prejudica a mocinha, quando o núcleo mal começa a tomar conta de tudo e parece que as coisas vão ruir, aí a história muda e no final da novela todos são felizes para sempre. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim da sua vida terrena. Ele está com você o tempo todo, Ele cuida de você, Ele vai manter você firme na sua história, em tudo aquilo que você tem buscado. Então permaneça em oração com Deus. Este é o princípio. Ah, mas pastor, não seria melhor então eu ir ao médico? Eu, como pastor, não posso dizer para você não vá ao médico, em hipótese alguma. Mas eu digo, vá ao médico, mas vá para o médico orando. Senhor, eu estou indo no médico humano, mas o Senhor, que é o médico dos médicos, me conhece melhor do que o médico humano. Então Deus, desde já começa a entrar em mim, começa a mudar a minha história, começa a tirar esse sentimento da minha vida, e diz para aquele médico que eu não tenho nada, para que ele ateste por escrito que a minha vida, ela pertence ao Senhor. Aleluia. Sem oração, não dá. O segundo passo está em Filipenses capítulo 2, e no versículo 2. Note que agora ele vai dizer o seguinte: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só
atitude. O grande problema que nós temos, e agora vamos falar do nosso time. O grande problema que nós cristãos temos é que a gente começa a agir como as pessoas lá fora agem. Nós começamos a pensar como as pessoas lá fora agem. E aí o texto diz assim: tem o mesmo modo de pensar, tem o mesmo modo de agir. Significa que nós, como cristãos, temos que ter o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir. Só que nós, quando entramos da porta para dentro, nós temos uma forma de pensar, nós pensamos como cristãos. Mas quando a gente sai, quando toca a musiquinha do Fantástico, amados, já vai dando uma crise na gente, queridos, eu passei por isso muitos anos, vai dando uma crise na gente, vai dando um negócio, meu Deus do céu, é segunda-feira, amanhã, o que vai acontecer? Eu tenho um boleto desse tamanho para pagar, ai meu Deus, não vai dar certo. Quem já passou por isso? Mateus capítulo 6, versículo 31, a palavra de Deus, ela fala sobre o nosso modo de pensar. A palavra de Deus diz assim: não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, ou com o que vestir. Aí o versículo 32 vai dizer assim, presta atenção, porque essa agora é uma chamada da parte de Deus, é uma bronca, porque daí o versículo 32 diz assim, ó: porque isso quem fazem são os pagãos, e não nós. Então, amados, a segunda coisa que nós precisamos fazer é ter uma forma de pensar. Você é cristão, sim ou não? Você compreende Deus, sim ou não? Então eu não me preocupo se eu vou vestir, se eu vou comer, se eu vou beber, porque Deus, Ele me alimenta o tempo todo. O pão não vai faltar, o azeite não vai faltar, não vai faltar comida no seu prato, não vai faltar alimento na sua casa. Se você precisar de um remédio, não vai faltar, porque você frequenta uma irmandade que cuida de você, porque Jesus Cristo cuida de você. Vai no 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que se você procurar em algumas outras traduções, está dizendo assim, ó: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em um texto fala assim: todas estas coisas vos serão acrescentadas, e outro texto diz assim: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei qual você escolhe, mas o que eu sei, queridos, é que não vai faltar nada para mim, não vai faltar nada para você, porque Jesus Cristo te adotou, Ele te criou, Ele sabe quem você é, não vai faltar nada na tua casa. Receba isso em nome de Jesus. Amados, nós temos que ter este tipo de pensamento. Se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer assim, olha: não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã oferece as suas próprias preocupações. E depois o texto diz: para cada dia há o vosso mal. Sabe o que Mateus 6, acho que 34 está dizendo para nós, queridos? Que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã vai trazer preocupação para você. Ah, pastor, o que é isso? É exatamente isso. O dia de amanhã vai trazer preocupação para você. Amanhã você vai estar preocupado com alguma coisa, querido. O boleto que tem que pagar, a prova que você vai fazer, a entrevista que você vai passar, a promoção que você vai ter. Eu não sei. Mas você vai estar preocupado e ansioso com alguma coisa, de forma que a ansiedade e a preocupação são normais. Por isso que Mateus capítulo 6 nos fala que a cada dia basta o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem as suas próprias preocupações. E quando eu falo sobre o meu dia mal, por que nós precisamos ter uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ser conforme está escrito aqui? Porque se eu tenho essa forma, você sabe que em Efésios capítulo 6 e versículo 13, a palavra de Deus, ela diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque quando chegar o dia mau, você vai estar o quê? Preparado.
preparada para este dia. Então, amado, eu me preparo para este dia. Eu me preparo para viver este dia, porque eu sei que em algum momento da minha vida eu vou estar preocupado. Em algum momento da sua vida você vai estar preocupado. Em algum momento da sua vida você vai estar vivendo um dia de preocupação. Então você tem que agora, nesse tempo que você está vivendo, se preparar, se firmar com Deus, com uma boa palavra. Porque se você não conhece a palavra, você se perde. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 12, versículo 25. A Bíblia diz assim, que um coração preocupado nos faz mal, mas uma boa palavra nos traz ânimo. Então, amado, quando eu estou preocupado, eu fico mal, mas quando eu recebo uma boa palavra, eu fico animado, animada. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar este ânimo, para que depois de buscar este ânimo, a nossa alma e o nosso espírito possam estar animados, possam ir para a frente, possam buscar a força em Deus. Porque quando nós não fazemos isso, queridos, o que acontece conosco é que a gente fica fraco. Provérbios capítulo 17, versículo 25. A palavra de Deus diz o que para nós ali, queridos? A palavra de Deus, ela diz que um espírito enfraquecido, ele estraga os ossos, ele corrói os ossos. Então, o espírito enfraquecido, ele estraga os ossos, mas um coração preparado, ele eleva o espírito. Dessa maneira, amados, nós começamos a compreender as coisas de Deus. Você tem que ter uma palavra de ânimo, e a palavra de ânimo está na Bíblia. Você pode dizer um glória a Deus por isso. Tem um modo de pensar, tem um modo de agir, porque é isso que o Senhor está dizendo, um só espírito, uma só atitude. Você é cristão, você é cristã, você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Então, retire isso do seu coração. Depois, aqui no capítulo 3 de Filipenses, adivinha o que ele vai dizer? Alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Amados, você sabe qual que é o problema do cristão? Nós temos o hábito de ouvir a mensagem e esquecer a mensagem. O Bill Hybels, que é um escritor muito conhecido, fala muito sobre igrejas. Ele tem um texto que diz o seguinte: 70% das pessoas, elas ouvem a mensagem no domingo e na segunda-feira elas se esqueceram da mensagem. E aqui o texto está dizendo o seguinte: eu não me canso, escreveres de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Sabe, queridos, ouça essa palavra de novo, escreva a mensagem, anote a mensagem, releia a mensagem, porque se você quer vencer a ansiedade, você precisa saber que não é uma hora de psicólogo, não é um dia com um pastor que vai mudar a sua história, é a repetição de dizer: eu consigo vencer com o Senhor, eu consigo passar por isso com Deus, eu consigo enfrentar essa situação diante de Deus, e aí então você consegue passar por esta situação. A repetição é importante, ver de novo é importante, ler de novo é importante. Toda vez que você lê de novo, você aprende de novo. Toda vez que você lê de novo, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não quero que os mais velhos se ofendam, mas eu passo por isso. Toda vez que você lê de novo, você se converte de novo, porque é uma forma diferente de se converter, você entende a mensagem de uma forma diferente. Quem pode dizer um amém? Então, amados, repita, repita e repita, até você entender que você não tem depressão, até você entender que você pode vencer se você tiver, até você entender que você não está com ansiedade, ou até você entender que você pode vencer um quadro de ansiedade. Capítulo 4, para a gente encerrar, adivinha o que diz? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi,
alegrem-se. Queridos, eu não sei se você percebeu, mas no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse alegria. No 2 ele diz o quê? Alegria. No 3 ele diz o quê? Alegria. E no 4 ele diz o quê? Alegria. Quarto passo para vencer a ansiedade é estar feliz com aquilo que você é viver contente com aquilo que nós somos, é saber que esse momento que nós estamos vivendo é o que Deus preparou para nós. Se você ainda não foi promovido, é porque não chegou a hora. Fique contente com o que você tem, fique contente com o que você é. Se você ainda não conseguiu organizar a sua vida familiar, é porque Deus ainda não permitiu, mas Ele vai permitir e vai acontecer na sua vida. Se você ainda não conseguiu chegar naquele nível profissional que você queria, é porque Deus ainda não quis, mas você vai conseguir. O segredo, o quarto segredo para vencer a ansiedade, é estar contente com o momento em que nós estamos vivendo. O quarto segredo é você falar assim: rapaz, esse meu casamento está meio complicado, mas é o melhor que Deus poderia ter dado para mim. Rapaz, esse emprego está difícil, hein? Mas é o melhor que Deus providenciou para mim. Meu, situação na empresa está terrível, mas é o melhor que Deus poderia ter dado para mim. Quando eu começo a ficar contente com aquilo que eu estou vivendo, eu paro de pensar no futuro. E quando eu paro de pensar no futuro, eu começo a agradecer pelo presente. Eu queria que você anotasse isso. Quando você para de se preocupar com o futuro, você começa a agradecer pelo que você tem no presente. E aí, queridos, a ansiedade vai embora. Versículo 7 aqui do capítulo 4 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegria é a essência para que nós possamos vencer a ansiedade. Oração é importante para vencer a ansiedade. Ter um modo de pensar é importante para vencer a ansiedade. Repetir quantas vezes for possível é necessário para vencer a ansiedade. E declarar a Deus que você está contente com aquilo que você está vivendo hoje é o primeiro passo para que Ele tire você de um quadro de ansiedade. Você pode dar uma glória a Deus? Então fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia! A ansiedade vai embora. Eu creio que a sua ansiedade vai embora hoje, amém? Eu creio nisso. Irmãos, vamos vencer essa crise de ansiedade, amém? Vamos passar por isso. Senhor Deus, Deus de misericórdias, Pai bendito, Espírito Santo, eu oro por almas que estão aqui nesta noite, passando por um tempo de ansiedade, passando por um tempo de dificuldade. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu poder, meu Deus, que neste momento o Senhor entre neste coração e retire a ansiedade, retira este sentimento em nome de Jesus. Pai, cura a ansiedade, tira toda a preocupação com o futuro, mostrando que o presente é especial porque estamos com Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, cura, liberta e salva agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade está sendo repreendida agora na sua vida. Todo sentimento de ansiedade vai embora e você vai sair daqui nesta noite livre, leve, solto, solta, pronto, pronta para viver uma nova história com Deus. Este é o tempo que Deus tem para você nesta noite. A ansiedade vai embora. Show, ansiedade. Sai, ansiedade. E vem Jesus. Vem Jesus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que paira sobre vós, Ele tira de você agora todo quadro de ansiedade, todo quadro de preocupação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
E é isso que Ele faz aqui. E é isso que Ele faz aqui. E Ele me chama pra mais perto. E Ele me dera o decreto. Eu creio e verei a glória de Deus. Aleluia! Eu creio e verei a glória de Deus. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui, se movendo aqui, se movendo aqui, se movendo.